Orlando Soares Filho, presidente aqui do Sinceb, fala para nós esse momento tão importante, uma apresentação, uma coletiva, mostrando dados, informações à sociedade, à nossa imprensa hoje, sobre essa situação que a Prefeitura fala um número e o sindicato fala outro. Eu queria o seu balanço dessa coletiva de hoje. Ela foi importante porque demonstra que os números da Prefeitura não condizem com a realidade. Isso, com certeza, os números apresentados, ela impactou para a sociedade, dizendo que, no curto prazo, a Prefeitura poderia estar inviabilizada, e a culpa era dos servidores, porque a folha de pagamento ia comprometer, já no final de 2018, 59%. Em 2019, já passaria de 64%. E os dados que nós demonstramos hoje, que mantém uma estabilidade desde 2016 e que ela teve uma pequena oscilação, que, na verdade, é fruto dos aposentados que foram incluídos na folha de pagamento dos ativos. Então, se nós tirarmos os aposentados da folha de pagamento, ela praticamente estaria estável desde 2016, mesmo num período de recessão, como nós estamos vivendo agora. É só a prefeitura melhorar sua arrecadação através de um incremento do fim, talvez, da recessão econômica, e eu tenho até, pelas expectativas de anos anteriores, que é uma certeza que os números vão ser favoráveis para a administração, baixando, inclusive, o atual percentual. Orlando, os principais pontos, então, que foram analisados, que foram apresentados, é a questão da situação fiscal do município, a composição da folha salarial e também a questão desse adicional por tempo de serviço, lembrando que é 31%, né, desses funcionários que têm direito a esse valor. Né? Exatamente. Dos 54% que foi apresentado no final do ano, somente 31% são estáveis. Compromete a folha de pagamento. E desses 31% que compromete, um percentual ínfimo que foi o que foi tirado dos servidores com relação ao adicional tempo de serviço. Nós entendemos que esse percentual representa muito pouco para a Prefeitura e muito para os servidores públicos. Faz parte da nossa carreira e nós gostaríamos de reaver isso. E esses dados, com certeza apresentados hoje, vão fortalecer as nossas discussões para nós termos novamente a nossa anuênio por tempo de serviço. Uma conquista, já que vem desde 1994, como me apresentado no relatório, e que a gente quer manter, sim, e entendemos, inclusive, que isso não será objeto de inviabilizar as receitas do município, mesmo porque nós temos aqui uma peculiaridade no município de Brusque, e sempre verificamos isso, que nós temos uma economia diversificada. E quando um segmento está menos pujante, outro alavanca. Então, nos últimos anos, essa é a interpretação que nós temos das receitas dos municípios. Elas vêm crescendo, diferentemente de outros municípios, e a folha de pagamento nossa ela não é determinante para o engessamento da máquina pública, e sim ela se mantém dentro de 50%, como em todas as prefeituras. Dificilmente vamos encontrar alguma prefeitura que tenha menos de 50% da sua receita comprometida com folha de pagamento. Então, nós não estamos desvinculados de outra realidade. A realidade é geral. É melhorar a economia, com certeza, novamente, nós vamos ter um melhor da receita e baixar a despesa com o pessoal. A sua perspectiva com essa queda de braço? Foi uma queda de braço, né? Foi feita uma comissão na Prefeitura, levantando dados, percentuais, apresentou esses dados na Câmara, para a cidade, para a imprensa, e, na verdade, vocês não foram convidados. Segundo o senhor falou aqui, tinha 2 cadeiras, e me parece que não foi efetivado esse convite. Então, qual a sua perspectiva nessa queda de braço? Desculpa eu comentar assim, mas é uma queda de braço, né? Na verdade, são números que são discutíveis, né? E esse assunto dos comissionados, né? Porque a sociedade também questiona os comissionados, né? Os cargos comissionados. E a briga, a sociedade fica nesse impasse. Eu gostaria da sua palavra, o presidente Orlando. Começando pelos comissionados, ela impacta, sim, na folha de pagamento, ela impacta mais do que 200 aposentados. Hoje, últimos dados que nós tínhamos, passava de 180 cargos comissionados na Prefeitura e que impactavam algo em torno de 1 milhão por mês. E comprometia mais do que a folha do SAMAI e mais do que a folha dos próprios aposentados, nesses 54. Então, a gente é favorável à redução dos cargos comissionados,
E também, sobre a queda de braços, a gente entende do lado da prefeitura. Se tu fizer um cenário negativo, tu apresenta depois a reforma, de uma certa forma, mas não está tão negativo como a prefeitura diz. Então, esse contraponto é importante para que a prefeitura também leve em consideração na hora da sua reforma administrativa. E nada mais justo do que o debate acontecendo na Câmara de Vereadores. Os vereadores são os legítimos representantes da sociedade e a sociedade, com certeza, vai querer saber onde que está investido os seus recursos. E eu vou dizer, uma boa parte foi fruto lá de 2004, quando foi utilizado os recursos do Previbrusque para outras finalidades e agora toda a sociedade tem que pagar 720 mil por mês por causa que não tem mais o recurso. Foi usado lá em 2004. E não é justo que o servidor pague essa conta dentro do 51.3, que é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. É justo, sim, que a gestão faça uma intervenção junto com os outros municípios que devem estar na mesma situação que Brusque, que tiveram também quebrado o seu regime próprio de previdência, junto aos tribunais de conta, para tirar isso, desvincular do 51.3. Senão, não tem lógica não dar aumento para o servidor para pagar os próprios aposentados. A lógica é, dentro do limite, a gente ter margem para negociar. E a prefeitura ela fez uma engembração, uma engenhosidade, que o João apresentou, aqui devido ao tempo ele não apresentou, mas é que, pelas contas da prefeitura, o 2,5 ele se reproduzia todo ano. Ele foi injetado um ano, estava em 50. Foi injetado um ano, foi para 52,5. Mas não tem mais aposentado para botar mais 2,5, mais 2,5, mais 2,5, como a prefeitura quis dizer. Era como se nós botássemos 700 mil a mais de despesa de aposentado todo ano. E não vai acontecer isso. Então, os números que a prefeitura passou para a imprensa no primeiro semestre, elas levam em consideração um corte, o momento que era 2016. Mas não vai se repetir todo ano uma folha de pagamento de aposentado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso tem que ser entendido. E a gente tinha conseguido, com o secretário Molina, em conversas, que o sindicato teria um assento na reforma administrativa. Tudo que fosse discutido da reforma administrativa, o sindicato estivesse lá presente. Em determinado momento, a gente soube que foi apresentado o grupo que vai estar coordenando e vai estar à frente da reforma administrativa, o sindicato não estava lá. Então, nos preocupa como vai ser conduzida essa reforma administrativa e que números vão apresentar para a sociedade. Nós temos os números que nós entendemos o real. Nosso abraço ao Orlando Soares Filho, momento coletivo, importante discussão sobre números que envolvem, evidentemente, o funcionalismo público da nossa cidade de Brusque. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, cobertura, Canal 24 Horas.